falta de contentamento em Deus. E a gente vê isso lá desde Adão e Eva, né? Gente, eles tinham tudo lindo e maravilhoso. Não estavam satisfeitos, não tinham contentamento naquilo que tinha. Olá, gostaria de falar um oi para vocês e me apresentar. Eu sou a Bianca, sou filha amada de Deus, mãe do Maurício Filho, esposa do Maurício, filha da dona Marli e do Cleidson. E esse projeto, esse podcast, esse nosso podcast, na verdade, tem me queimado fazer algo há mais de um ano. E esse ano eu me propus realmente a iniciar. Não foi tão planejado, mas agora está sendo executado. E eu gostaria muito de contar com vocês, de estar conosco, porque nós vamos falar de muitas coisas, esse projeto, esse podcast Saúde 360 Graus, conversas que nutrem corpo e alma. Então aqui nós vamos falar sobre saúde, longevidade, saúde da mulher, saúde do homem, nutrição, atividade física, sono. E hoje é o nosso primeiro episódio e não poderia ser tão especial se não tivesse uma convidada tão especial. Eu não poderia deixar de chamar uma pessoa que bate com os meus valores, com o que eu penso e que eu admiro, principalmente como mulher, como mãe, como irmã, é a Thalita. Thalita, se apresente. Obrigada por você ter vindo, tirado um tempo da sua agenda e estar aqui conosco, compartilhando um pouco, um pouco não, né? É um pouquinho tempo, mas de muito que você sabe. E hoje nós vamos falar sobre o presente, como estar presente hoje, né? Não no passado, não no futuro, esse presente, como realmente a gente viver com qualidade o hoje. Amém, eu que agradeço, te agradeço muito pelo convite e para mim é uma satisfação imensa poder participar desse primeiro episódio, desse projeto que eu tenho certeza que se ele está no seu coração, ele já estava no coração de Deus, porque Amém. Tudo que nós transbordamos na vida do outro, com certeza ele está já no coração de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, assim como você também é nas nossas vidas. Amém. Eu sou a Thalita Santos, sou filha amada de Deus, atualmente fisioterapeuta, mãe, esposa, mentora, palestrante, amo transbordar e eu falo que a minha missão de vida é ser curada todos os dias para curar. E como é bom poder estar aqui hoje, né, juntamente com você que também faz parte, partilha desses valores, daquilo que a gente acredita, que é realmente abençoar a sua vida, que vai ouvir o que nós vamos falar aqui hoje. Que bom. Vamos começar então falando sobre o presente. Quando você fala de ter qualidade de vida, estar no presente, por que hoje em dia está tão difícil, né? Muitas vivem no passado, no futuro, a ansiedade, mas o que você percebe? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, na verdade, eu vou te falar um pouco por que eu cheguei nessa, né? E o que eu mais falo hoje é o poder do agora, o poder do presente, o poder de viver no agora, né? E que muitas vezes eu também saio disso e muitas vezes eu volto um pouco para o passado, vivo ali aqueles momentos de depressão e às vezes eu também vou para o futuro e crio aquela ansiedade. O que na verdade não acontece nada, porque não acontece nada no passado e não acontece nada no futuro, né? Nós planejamos tanto e quando nós chegarmos amanhã não existe, amanhã é presente de novo. Então o único lugar onde a gente consegue fazer algo na nossa vida
é hoje. E o que acontece? Eu vivi alguns momentos na minha vida, né, da minha história, mas lá em 2015, quando eu vivi a perca do meu sobrinho. Então, o meu sobrinho faleceu com 1 ano e 1 mês, e eu era fisioterapeuta já, concursada, eu abandonei o meu concurso porque eu fiquei depressiva. Vivendo o passado, vivendo aquela dor, vivendo o luto, né, da morte do meu sobrinho. E é tão triste você viver o passado, porque a minha filha tinha 2 meses. E eu não me lembro dos 2 primeiros anos da Isabel. Não me lembro. Eu não me lembro de momentos, a não ser fotos, o que eu vejo nas fotos, mas eu não consigo lembrar da sensação. Você ficou presa no passado. Porque eu fiquei presa no passado. Eu fiquei presa no luto, eu fiquei presa ali no passado. Na dor. Na dor da perca. E eu não consegui fazer nada. Eu fiquei ali estagnada, não consegui nem desfrutar do quão maravilhoso era poder estar com a minha filha. E o que acontece? Até que chegou um momento que o meu corpo ele não suportou viver no passado. E aí foi quando eu tive o aneurisma cerebral roto. E aí depois que eu tive isso, eu fui pra UTI, não tinha chance de vida, e todo aquele momento eu falei, se eu sair daqui, eu vou viver o presente. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Mas eu não fiz. Eu fui viver o futuro. E aí aquela ansiedade, aquela busca, eu voltei pra cá, né, porque eu não morava aqui na época. Então eu voltei pra cá e fui naquela busca louca por várias coisas da vida que eu também não me lembro da Isabel nesses momentos. Você acredita? Porque eu vivi um futuro. E aí eu alcancei várias coisas. Eu comprei uma clínica, eu abri uma clínica em Nova Glória, comprei outra clínica aqui. Fui convidada para fazer uma palestra em uma feira muito famosa, né, na área da saúde, para contar minha história de superação em todas as áreas da vida. E quando eu chego, que eu fui no meu neurocirurgião, ele falou, Thalita, seu aneurisma tá rompendo, nós vamos operar de novo. E aí eu volto de novo pro presente. E aí eu entendi que não dava para viver nem no passado e nem no passado e nem no futuro. Era somente o agora. E aí naquele momento de novo, eu falei, eu vou pra UTI de novo. Quando chega lá e você olha, nada daquilo, daquela busca incessante que você viveu de futuro, de coisas materiais, não faz sentido, não faz. E aquela angústia, aquela tristeza, aquelas coisas, aquelas que você fica vivendo no passado também não fazia sentido, só fazia sentido o agora. Amigo, você contando isso, daí eu me vi, né? Porque eu também agora falando de histórias, né? Você contando essa história, eu falei, gente, mas eu também vivi isso. É porque eu era obesa e eu cheguei a pesar 134 quilos e fiz uma bariátrica há mais de 20 anos atrás. E depois do pós-operatório, eu tive uma complicação. Então, tive que ser reabordada. Então, assim, e quando eu fui ser reabordada, entubada, e a gente pensa assim, Jesus, né? Você falando, eu pensava a mesma coisa, e agora? Tudo que eu quis tanto emagrecer, eu estou fazendo tudo isso para emagrecer, mas e aí? E se eu morrer agora? Né? O que eu fiz? Então, assim, é interessante isso que você está falando, porque todo mundo passou por alguma dor, mas muita gente ainda está lá nesse passado, né? Nessa dor. Mas o que eu vejo muito no consultório não é nem o passado, é o futuro. Que o futuro é sinônimo de ansiedade. Sim. Né? E o passado é sinônimo de depressão. O pessoal fala muito isso, né? Exatamente. E realmente o que a gente vê hoje, a ansiedade tomou conta de todo mundo, né? Tem hora que eu falo assim, não, respira fundo, hoje. Mas me conta, você que estuda mais sobre isso, conta pra gente como que a gente pode se prender mais no hoje, nesse presente. Voltar, né, no presente. Voltar. Que é o único momento que nós temos. E o que acontece? Por que esse excesso de futuro? Hoje as redes sociais tá maravilhoso, né? Tudo que era para ser bênção, na verdade, não tem sido tanto assim, né? Tem se tornado destruição para a maioria das pessoas, para a maioria dos lares. Então, o excesso de comparação, né? De olhar aquilo ali, aquela vida ali daquela pessoa, aquilo é exatamente aquilo. E aí eu quero alcançar aquilo, e por que eu não encontro aquilo? Por que eu não consigo? Né? E aí, para você fazer isso, você faz isso, isso e isso. Existe uma receita. Para você fazer isso, você faz isso, isso e isso. E o que acontece? Cada pessoa ela é única.
Nós precisamos olhar para nós e olhar para nós de uma forma individual, porque Cristo olha para nós assim. Nem gêmeos têm o mesmo DNA. E você falando isso de novo, aí vem a outra coisa. Identidade. Identidade. Tudo vem na identidade. A falta de identidade nos traz isso. Ou esse excesso ali de comparação, essa dor, ou essas dores que nos trazem máscaras, porque as dores nos trazem máscaras. Aí ou a gente veste de vítima, né, ou de vilão, ou a gente veste de alguma coisa e não quer vestir de protagonista da história. Ou a gente deixa as outras pessoas fazer da nossa vida o que ela, tipo assim, o que elas querem, né? Na verdade, porque se você não tem a sua identidade... Porque a maioria de nós vive de condição, Bianca, de condição, não de decisão. Se você viver de condição, se nós estivéssemos aqui hoje por condição, nem aqui eu estaria. Nem aqui eu estaria, né? Por quê? Porque foram muitas coisas essa semana, ainda tem um monte de coisa, mas eu estou decidida. Eu tomei uma decisão que eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu preciso transbordar aquilo que o Senhor me dá todos os dias. Eu preciso transbordar a vida. Então nós precisamos parar de viver de condição. Ai, mas e se? Ah, e se der? E começar a viver de decisão. Dessa forma a gente vai viver o presente. Mas algo que eu falo de focar em viver o presente é olhar a nossa vida como uma viagem mesmo. Quando você pega o GPS, você coloca lá, qual que é a primeira coisa que ele te pergunta? Aonde você está? Aonde você está? É verdade, primeiro. Aonde você está? Muitos de nós nem sabemos aonde nós estamos, né? Aonde você está na sua vida financeira? Aonde você está na sua vida espiritual? Aonde você está no seu relacionamento? Aonde você está na sua profissão? Aonde você está? E o aonde você está, ele também fala daquilo que você disse, de identidade. Quem é você? Aonde você está? A segunda coisa é, para onde você vai? Coloca para mim para onde você vai, porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Verdade. Só depois que a gente sabe aonde nós estamos, para onde nós vamos, é que é feita a rota. E muitos de nós quer viver a rota, porque tem um monte de gente ali desenhando a sua rota. Porque você fala que você está triste aqui, rapidamente você pega seu Instagram, tem alguém ali. Se você está triste, o ideal é que você faça esse método, ou que você tome esse remédio e você vai ficar ótima. É isso que vai acontecer. Entende? E se você não estiver firmada na sua identidade, saber quem você é, você vai para qualquer lugar, igual você falou, Quem né? E com qualquer pessoa. Exatamente. Porque eu tenho, assim, a gente tem que se firmar também, primeiro em Deus, né? Mas também, assim, saber onde, com quem e conhecimento que você vai adquirir naquele momento. Exatamente, porque conhecimento agora tá tendo demais, né? E tá muito fácil o acesso. Se você pegar o YouTube, você vai ficar o resto da vida, você não vai conseguir consumir tudo que tem lá de informação, né? E todo mundo dando informações e dicas e instruções, e são importantes, são relevantes, mas você precisa primeiro olhar para você. Você tem que saber aonde você está, para onde você vai. Só aí é criada a sua rota. Quando a gente fala de identidade, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tenho estudado muito sobre isso, né, para mim mesmo, né, e para me conhecer, para justamente ajustar qualquer coisinha dessa rota que não está indo legal. Mas a identidade, a gente tem que primeiro saber que nós somos filha amada de Deus. Por isso que quando eu me apresentei, antigamente, né, se apresente, doutora Bianca, cardiologista, nutróloga, medicina da mulher, lipedema, medicina do esporte, tá, mas isso estou fazendo, né? Na verdade, perecível. Isso amanhã, se acontecer alguma coisa comigo, não sou mais nada, na verdade, não é isso, né? Isso eu estou, é efêmero, né? Porque quem sabe disso é Jesus, né? Então, quem é a Bianca? E quando me perguntaram isso, eu falei, gente, mas como assim? Eu sou tudo isso, né? Eu estudei, que eu fiz isso. E não. Aí quando falou quem eu sou, eu falei, não, peraí. E aí você vai lá dentro, vendo realmente quem você é, e para saber quem você é, aí vem seus valores, as suas crenças, né? Como que você foi criado. E aí, e não é fácil. E por isso que não é tão fácil viver o presente. Se você não sabe nem quem você é, como que você vai viver esse presente? Porque aí a gente fica à mercê do que você está falando, realmente. Da internet, passa é aquilo ali. Ah, não, aquela ali tá mais próspera. Aí eu vou naquele caminho. Aquilo ali é mais barato. Ou, né? E aí você não firma.
Porque na verdade você não tem a convicção realmente de quem você é. Mas igual, quando a gente conversa de identidade, de rotas, de viver o presente, o que eu tenho mais dificuldade, não sei se quem está ouvindo a gente também tem isso, é a procrastinação. Saber o que tem que fazer, mas não fazer. Conta, pelo amor de Deus, como que a gente faz? O que faz, né? O que faz, meu Deus, para começar. Olha, eu percebo hoje, né? Eu tava pensando sobre isso, sobre a procrastinação. O que é procrastinação? É demorar, é delongar, né? Não fazer o que precisa ser feito naquela hora. E é exatamente isso, nós precisamos voltar. Eu falo muito sobre isso, o poder do agora na vida e nos negócios. Quando você vai olhar nos seus negócios, a gente precisa olhar agora. Claro que a gente precisa pensar, onde eu quero estar daqui 5 anos? A gente sempre faz isso, aonde eu quero estar daqui 5 anos, o meu negócio? Eu quero estar faturando isso, fazendo isso e tal, e tal, e tal. Beleza, então eu venho de lá pra cá agora e o que eu preciso fazer agora? Porque daqui 5 anos, quando eu chegar lá, é presente de novo. Então só tem como eu fazer alguma coisa agora. Eu percebo que eu sempre fui uma pessoa que eu tenho várias histórias de várias dificuldades, mas de procrastinação eu não procrastino até hoje. Existe coisa que eu procrastino, tem coisa que a gente foge. Inclusive eu ia falar agorinha sobre isso, que é, por exemplo, ir ao médico. Ir ao médico. Por que a gente faz isso? E por que a gente procrastina? Porque o nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia com nada que é novo. Lembra quando você aprendeu a dirigir? Tanto que era difícil. Demais. Sabe, eu não sei nem te contar como é que é. Liga a chave, olha o retrovisor, olha não sei o quê, e dá aquela batedeira no coração, e você fica nervosa, e você fica angustiada, e ai, mas eu não quero, eu não vou, eu tenho medo, você treme. Lembra o dia da prova? E hoje? Você não sabe nem ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, o nosso cérebro, ele não quer nada que é novo. Eu costumo falar que tem alguém sentado na sua cabeça, na nossa cabeça, sentado num sofá, bem confortável, assim, tomando Coca-Cola, pizza, sabe? Comendo pizza, batata frita, assistindo televisão. Esse é o nosso cérebro. E aí, esse é o cérebro lá, beleza. Aí quando você fala assim, agora nós vamos pra academia, ele fala assim, vai não, vamos ficar aqui, tá gostoso demais aqui. Oh, meu Deus. Não vamos não, vamos ficar aqui, tá gostoso aqui. E aí o que você precisa fazer? Você precisa ter uma recompensa pra isso. Você precisa começar a trazer uma recompensa. Porque no hábito, quando fala de hábito, né? Porque para você não procrastinar, você precisa de disciplina e bons hábitos. Você precisa focar na disciplina e no hábito. E aí isso fala de constância. E é ir sem querer mesmo. Mas o que é importante? Você trazer uma recompensa para o seu cérebro. Por quê? Porque o moço que está lá sentado, bem tranquilo lá na sua cabeça, ele tem uma recompensa. Que é o descanso, que é gostoso, é a dopamina rápida da comida que ele vai comer, ele tá lá todo inflamado, né, assistindo a série e tal, é a recompensa dele, né? Então você tem que trazer uma recompensa para depois. Por isso a importância do planejamento, por isso a importância de você saber aonde você está, para onde você vai e o que eu vou fazer agora. Por quê, Thalita? O que eu tô procrastinando? Tô procrastinando atividade física. Então vamos lá? Aonde você está? Olha para você, na sua saúde. Ah, eu não tô muito bem, tô sentindo muita dor, tô me sentindo inflamada, acima do peso. Aonde você quer estar? Olha, daqui 6 meses eu quero estar pesando tanto e de tal jeito. Então, o que você pode fazer agora? Isso. E desenhar a meta de acordo que ela tem uma recompensa para o cérebro trilhar essa rota. Porque se ele não trilhar a rota, se ele não vê uma recompensa lá no final, ele não vai querer andar na rota. Então, como que é eu uso muito uma técnica que chama Smarter, que é a sua técnica, ela precisa ter, né? Ela precisa ser mensurada, ela precisa ser avaliada, ela precisa ter tudo, ela precisa ser temporal. Então, você vai lá e faz o quê? Uma meta, eu quero ser mais saudável, quero fazer atividade física. Isso não é uma meta. Uma meta eu quero emagrecer 5 quilos em 3 meses, alimentando melhor, vou cortar o açúcar e fazer atividade 3 vezes por semana. Isso é meta. E aí você olha onde você está, mostra pro seu cérebro, olha aqui, ó, o final é esse aqui. Você tá vendo? O final que nós vamos chegar é nesse. Então se a gente for todinho moço que tá aí sentado no sofá, se nós formos todos os dias ou 3 vezes na semana, nós vamos alcançar isso. Você tá vendo o tanto que é melhor? Então nós vamos. Nós vamos assim mesmo. Então ele precisa de recompensa. Se ele não tiver recompensa, ele vai ficar procurando dopamina barata. Celular, comida fast food, comida inflamatória, doce, açúcar. Afinal de contas, todos nós temos vícios. É a dopamina. Nós somos viciados. É a dopamina, né? Então que nós possamos então trazer um vício bom, né?
E por isso que é interessante quando a gente vai estudar um pouquinho sobre hábitos. Eu estou até lendo um livro que eu super indico, ainda não terminei e já estou apaixonada. Chama Hábitos Anatômicos. Hábitos Atômicos. Atômicos. Gente, como é muito bom. Né? Então, assim, e realmente fala muito sobre isso. A constância e a visualização. Sim. Né? Igual muita gente fala, eu tenho tudo que a gente fala, né, do quadro extraordinário na nossa vida, mas aí todo mundo acha que aquilo é besteira, né? Mas não é não, aquilo ali a gente está só mostrando para o nosso cérebro, ó, se você fizer aquilo ali, como diz, é a compensação, a lei da compensação. Exatamente. Você pode chegar naquilo ali, né? Mas também não adianta eu querer chegar naquele corpo e não pagar o preço. Exatamente. Que são as metas e não os desejos, né? Porque aí eu quero, hoje eu estou com 80 quilos, quero ficar com 60 daqui 6 meses. Isso é um desejo. Mas como que eu vou traçando metas e a visualização e colocando um corpo quando você tinha 60 quilos? É interessante. Muita gente, né, antigamente chegava na geladeira, nas portas da geladeira, tinha as fotos, tinha um negócio, mas aquilo ali, sem saber, as pessoas já faziam, porque era ativando. Ativando. Já traz a recompensa, né? O seu cérebro ele já visualiza. Gente, eu esqueci no livro O Poder do Hábito, um dos primeiros que eu li, como chama o nadador? Vou lembrar. Um nadador muito famoso, inclusive ele sabe que ele tinha TDAH e tal. E ele ganhou muitas. É o Michael Phelps. O Michael Phelps. Né? Então, assim, ele tinha muita dificuldade de aprender, tinha dificuldade na escola. E ele foi nadar, ele amou aquilo, ele gostou daquilo. E é engraçado que olha o que ele fazia. Por exemplo, um dia antes, ele não treinava. O treinador mandava ele ir para casa e mandava ele rodar a fita. O que era rodar a fita? Ele deitava na cama e visualizava como ia acontecer tudo, né? Um certo dia, o dia que ele venceu ele mesmo, né? Ele ultrapassou o próprio recorde dele. O que aconteceu? Para um nadador entrar água no óculos é terrível. E entrou água no óculos dele no meio da prova. Mas ele já tinha visualizado. E aí ele foi muito rápido. De repente, ele escutou. Ele falou, nossa, quem venceu será? E era ele. Aí quando eles perguntaram assim, o que você sentiu quando entrou? Ele falou, nada, eu já tinha visto isso. Porque ele tinha analisado tudo que poderia acontecer. Tudo que poderia acontecer de dificuldade. Ele já tinha colocado isso no cérebro dele, né? Visualizando toda... Exatamente. A visualização é algo extremamente importante. Eu faço isso há alguns anos, né? Eu faço o milagre da manhã todos os dias pela manhã, há alguns anos. E teve um ano, inclusive o primeiro ano, em que eu bati todas as minhas metas. Thalita, então você não bate todas as metas agora? Não, sabe por quê? Você está colocando suas metas mais altas. Eu estou subindo muito o nível das metas, sabe? Sei. Muito. Então todos os anos não são todas que estão sendo. Mas no primeiro ano, quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Vamos continuar, cérebro, vamos continuar. Tem dia ainda com o moço aqui da minha cabeça, ele fala, não vai não, não levanta não. Eu falo, vou sim, eu vou levantar. Eu vou levantar porque eu decidi e eu já vi aonde eu quero chegar. E o único lugar, e o único tempo, e o único momento que eu tenho para fazer algo é hoje, é o agora. Mas uma outra coisa que você perguntou, que era como não, né, procrastinar. Então, eu falei, conhecendo onde você está, para onde você vai desenhando a sua rota. É importante ter pessoas ao seu lado, eu sei que você busca isso, né? Ter pessoas que te auxiliem, fazer cursos, buscar mentores, buscar essas coisas para te auxiliar, né? Pessoas que já passaram pelo processo que você está passando, que já alcançaram aquilo que você quer alcançar. Isso é muito importante, mas algo que eu aprendi e que me deixa assim extremamente, que me traz muito de volta para o presente é a meditação. Então, assim, isso mudou muito. Então, por exemplo, hoje eu já meditei 2 vezes. 2 vezes. Isso é treinável, mas a meditação, ela te traz de volta para você. Muita gente fala, eu não consigo, isso é loucura. Meditação, na hora que eu paro um pouquinho, sim, quando a gente para um pouquinho, o cérebro começa a pensar tudo aquilo que você tinha deixado pra lá, que você já tinha procrastinado, ele começa a te julgar, começa a falar assim, olha, você não fez, hein, hoje você não fez isso, hein, não fez aquilo. Fala pra ele, cérebro, deixa eu te falar, tá bom, passou, eu vou fazer, mas agora eu só tenho agora, e agora eu preciso descansar, e agora eu preciso conectar comigo mesmo, né? Então a meditação foi algo assim que eu recomendo. Eu tenho sobre meditação, e eu acho que é na hora da meditação também que você puxa pro agora,
mas também, que é muito importante linkando na saúde, é que você começa a sentir realmente sinais do seu corpo. Porque a gente está andando tão no automático que quando as pessoas falam, mas está doendo. Quando eu pergunto no consultório, mas você sente dor no peito? Não, doutora. Aí eu falo, mas quando você faz um esforço, as pessoas não estão parando para sentir o próprio corpo, porque está no automático. E interessante, um dado que no Brasil, mais de 400 mil infartos por ano. E 45% hoje já são mulheres. Por que desse aumento? Né? Principalmente que antes era mais homens, né? E agora, com o passar dos anos, mais mulheres infartando. No ano de 2022 foram quase 190 mil mulheres infartando. E agora, mais ainda, na faixa etária, menopausa, mas aí não é só hormônio, vem também o que a gente tem visto muito aí, né? As mulheres, empoderamento. Empoderamento, é ganhar seu dinheiro, é ser independente. Hoje, na hora que eu fui olhar o Instagram, aí vem divórcio, o aumento de divórcio em pessoas com mais de 50 anos. Que antes era 10% nessa faixa etária. Aí estava mostrando hoje, falando que aumentou para 30% das pessoas com mais de 50 anos. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, gente, mas por quê? E aí vem a comparação, as mulheres querendo, né? A gente também não pode ficar falando só das mulheres, eu acho que também tem os homens, né? Os homens quando tá com mais de 50 também ficam aí, essa comparação com outros, porque não é só as mulheres também não, os homens eu tenho pego no consultório alguns homens aí com essa síndrome, não, eu já tô com 50, já quero ver como que tá minha testosterona, e, né, e assim, aquela busca, não só por qualidade de vida, porque aí vem muita coisa, né, que envolve, eu acho, esse assunto, porque vem o valor, né, os valores, eu estou ficando, eu tô com 50 anos, mas eu tô ganhando meu dinheiro, meu marido não preciso mais, ou não tá me satisfazendo com isso ou com aquilo, então hoje eu tenho meu próprio dinheiro, hoje já tô bonitona ainda, vou viver outra relação, ou mesmo ficar sozinha, e tá acabando a família. E aí, quando eu fui ler esse artigo, eu achei interessante, foi falando que eles estão separando porque quando os filhos vão embora, porque 50 anos é o do ninho vazio, a síndrome do ninho vazio, e aí ficam só os dois. Então agora, com mais velhos, mais maduros, vai conversar o quê? Vai compartilhar o quê? Os meninos, como diz, já foi embora. E aí eu fiquei pensando, falei assim, mas aí é a essência. Aí vem o valor de novo. Aí vem o casamento, a união, né? Porque, só foi criar o filho foi embora, e aí? Mas né? sabe o que eu percebo? Eu acho muito... Eu percebo a falta de contentamento em Deus. E a gente vê isso lá desde Adão e Eva, né? Gente, eles tinham tudo lindo e maravilhoso. Não estavam satisfeitos, não tinha contentamento naquilo que tinha, né? Eu vou por uma promessa melhor. Tem uma promessa melhor aqui, eu vou por essa. E hoje o que nós vemos é isso também, você colocar o contentamento principalmente nas coisas que não são eternas. Então é você colocar o seu contentamento no filho, no marido, na profissão. Quando a gente fala isso, eu sou a doutora, o seu contentamento está naquilo. E se você perder isso, como que vai ficar? Rapidamente você vai abandonar. Então isso aí o que faz? É o contentamento no filho, é o contentamento no marido. O nosso contentamento precisa estar no Senhor. Né? Nós até tínhamos falado que nós vamos falar sobre espiritualidade. A gente percebe que a criatura, né, nós, e depois quando nós aceitamos, nós somos filhos, mas a criatura, ela chama pelo Criador o tempo inteiro. Então hoje, eu aprendi a ter o contentamento do Senhor até nos momentos difíceis. Em janeiro agora, planejei, organizei, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. E eu me lembro que na virada de ano, o pastor falou assim, olha, vamos declarar que esse vai ser o melhor ano da nossa vida, porque nós vamos viver a vontade de Deus, o propósito dele. Falei, amém, que ótimo, vamos sim. Mas nem sempre é do jeito que você quer. 2 dias depois, o meu sobrinho nasceu e ele tem uma alteração cardíaca e já tem 40 dias que ele está na UTI, ele já fez um monte de cirurgia e aí eu voltei de novo no presente.
5 dias depois eu tinha uma palestra para dar e eu falei, eu vou falar sobre o poder do agora. E eu fui orar e Deus falou comigo, fala sobre o contentamento no agora. Você vai falar sobre o contentamento. Por quê? Porque eu fiquei triste. Não adiantava, porque aquele agora eu estava tão arrasada, tão triste, você me auxiliou naqueles dias, que eu fiquei descontrolada. Por quê? Porque o meu contentamento estava em coisas, ele não estava em Deus. Naquele momento onde eu fiquei naquele desespero e eu falei, o que eu vou fazer? Eu perdi um sobrinho há 10 anos atrás, na mesma data. Eu vou perder outro. Minha irmã está desesperada lá. O que vai acontecer? E aí eu voltei de novo lá no passado e fiquei, porque o meu contentamento não estava no Senhor. E eu falei, Deus, é sobre isso que nós vamos falar, que eu vou pregar. Como é que eu vou pregar para as pessoas, sendo que eu estou arrasada? Eu não estou nesse contentamento. E o Senhor, então, você vai aprender. E aí eu fui ler Filipenses 4, quando Paulo fala do contentamento, né? E aí o que acontece? Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo fala isso achando assim, nossa, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou fazer o que for preciso e tal. Deixa eu te falar, ele estava preso falando isso. A situação, ele estava né? preso. Sabe o que isso mostra? O contentamento dele não estava nas coisas, não estava na condição, mas estava na decisão de ter o contentamento em Deus. E nós precisamos trazer isso para nós todos os dias da nossa vida. Toda vez que a gente olhar e falar assim, que bagunça é essa aqui que está na minha vida, né? Olha se o seu contentamento ele está no Senhor ou ele está nas coisas. Porque quando a gente coloca o nosso contentamento em coisas e pessoas, nós vamos nos frustrar. Porque nós buscamos, na verdade, o propósito de Deus. Nós buscamos, na verdade, estar próximos de Deus. E todas as dores que elas vêm na nossa vida, elas vêm para nos aproximar, sim. Para nos trazer de volta para o presente. Ontem eu coloquei um vídeo no meu Instagram, inclusive, que falava sobre isso. Eu já fiz 13 arteriografias, né? É um monte de papel, né? Falando sobre, né, morte e tal. Todas as vezes que eu vou preencher aquele monte de papel, eu volto para o presente. Então eu não reclamo mais. Glória a Deus. Às vezes é um momento em que eu tô assim muito no automático, muito acelerada, com a mente pensando um monte de coisas. Tá, hora de fazer a arteriografia. Aí eu vou fazer novamente. E aquele monte de papel, né? Risco de morte, risco de ficar paraplégica, risco de ficar tetraplégica, eu volto para o presente. Falo, eu já entendi. É só hoje que eu tenho e é só hoje que eu vou viver. Isso também cuidando da nossa saúde, levando isso para a área de saúde, é importantíssimo. Vem os exames, o check-up, a importância. Primeiro, se você se cuida, ainda mais que a gente vê, histórico familiar. Se tem histórico familiar, nada mais, eu não estou sentindo nada, então não vou marcar porque eu já não estou sentindo nada, vai esperar. Então isso também é um autocuidado que na verdade está cuidando do presente. Exatamente. Pensando já no futuro. Exatamente, né? Porque a gente precisa cuidar do corpo, né? Eu falo que se nós fôssemos, se Deus quisesse que a gente cuidasse só do espírito, só orar não basta, né? Nós éramos um monte de espírito voando por aí, nós somos corpo. Então realmente nós precisamos cuidar. Mas quando a gente falou sobre a procrastinação, a falta da saúde, de cuidar só quando tá ruim, também é procrastinação. Porque o cérebro não quer ir lá. Porque eu vou ter que ir lá, eu vou ter que esperar, eu vou ter que fazer exame, eu vou ter que depois tomar remédio, eu vou ter que voltar na médica de novo, e eu vou ter que fazer esse processo. Todo mundo quer resultado, mas ninguém quer viver o processo. E a dificuldade e o processo disso, é doloroso. Exatamente. Em tudo, não é só em relação à atividade física, não é relacionamento, é tudo. É viver, né? Exatamente. Mas por isso que a gente tem que colocar o Senhor na frente, Deus. Exatamente. Que Ele nos dá força, nos capacita. E viver de decisão e não de condição. Porque se a gente viver de condição, você nunca vai fazer nada. Não, essa semana eu não vou fazer isso porque eu tenho isso. Semana que vem eu não vou fazer isso porque eu tenho isso. Mas quando a doença chegar, você pode ter o que for, sabe? Eu falo porque o que aconteceu? Eu tinha 1 milhão de planos e projetos para janeiro. Quando chegou a doença do meu sobrinho, tudo acabou, tudo teve fim. Eu já não pensei em mais nada. Eu só pensei naquilo. Quando eu vivi essa dor do meu sobrinho, realmente eu parei tudo. Eu já não lembrei mais de planos, de projeto. E foi exatamente o que aconteceu lá em 2022. Na minha segunda cirurgia, quando eu tava vivendo assim, alucinada no futuro, naquela busca, obstinada por coisas, por viver várias coisas. E eu tive que parar. Foi naquele momento que eu decidi viver o presente. Naquele momento exatamente, eu falei, espera aí. Eu já vivi muito tempo no passado. Eu já vivi muito tempo no futuro. E agora eu entendi que eu só tenho agora.
Então foi nesse momento onde eu comecei a buscar imersões, buscar mentorias, buscar cursos, buscar entender melhor para me curar, para poder curar as pessoas. Isso daí eu também me identifico, né? Que eu passei por muita coisa, né? Na bariátrica e depois para ser mãe com 42 anos e teve que ser através de uma FIV e Deus me presenteou com Maurício Filho na primeira tentativa. Então, isso daí é sempre também querendo, a gente pensando, linkando isso daí, a gente pensa, né? É sempre pensando no futuro. Eu queria ter um filho. Mas eu queria ser magra. E tudo, será que realmente era a Bianca que queria? Ou não era as situações? Não eram as pessoas? Não era a comparação? Então, ou a condição. Talvez eu tenha feito essas decisões de uma bariátrica ou de uma FIV, não por mim, mas por comparação, medo, né? Eu estou ficando velha, ou será, sendo realmente contextualizada pela vida das outras pessoas, pela régua das outras pessoas e não pela minha. E isso realmente é a falta de identidade, igual a gente falou muito aqui. E hoje, estudando, né, mais sobre esse assunto, a gente percebe o quanto é importante a gente saber a nossa identidade. A gente percebe muitas pessoas falando, de propósito. E eu fiquei nessa, né, qual que é o meu propósito? É doutora Bianca, então é no consultório, Falei, gente, mas peraí. Um dos propósitos de Deus na minha vida é esse podcast. Por quê? Primeiro, que o propósito, o dia que eu entendi numa pregação muito interessante, que o propósito é a gente, igual você falou no início, resplandecer, é falar sobre Deus. Porque para que é o propósito? De acordo com que eu nasci, eu fui criada para quê? Para ser imagem e semelhança de Jesus. Então, o meu propósito tenho que levar como se fosse Jesus aqui na Terra, né? Não é demagogia, querendo ser santa, nada disso não, gente, que eu tô longe. Mas é uma decisão, é uma escolha e é diária. Então, tem ambientes, tem conversas, tem locais que já não me cabe. Porque toda vez que eu vou agora, eu fico assim, será? E aí pode soar, né, muito, não, a gente também era a Bianca de antigamente que preocupava muito com isso. O que vão achar? Hoje é ele, é sobre ele e é para ele, né? E falando um pouquinho mais sobre saúde, muitos de vocês que estão aí são meus pacientes, ou pacientes também da Thalita e nos conhecem e sabem da nossa pegada, né? Vou falar assim, de como a gente atua realmente quando tem alguém na nossa frente, um paciente. Vê-lo não só como o paciente que veio, um coração, né? Geralmente chega o coração, mas eu brinco com meus pacientes que não, eu tô vendo não só o seu coração, mas eu quero ver tudo. E para ver tudo não é só pedir exames, que isso qualquer colega pode fazer, né? Qualquer pessoa, mas ir além, é saber um pouco mais da história, colocar esse paciente no presente, mais o passado, mas o que ele espera. E isso nada mais é que uma saúde integral. Para quê? Saber essa saúde integral de tudo, né? Não só do coração, mas também se está com uma dor no pé, ou como que está seu sono, como que está seus hormônios, como que tá suas vitaminas, mas também para saber como ele vai chegar no futuro. Então eu vejo muita gente criticando, né? Hoje é integrativa, vitamina, pessoas leigas, né? A gente precisa realmente, aí vem aquele tanto, você abre no Instagram, aquele tanto de gente falando, é saber realmente quem você segue. Primeiro se identifique, tenha valores daquela pessoa, para depois, né? E realmente ver de onde fundamentado está aquilo ali. Porque hoje, realmente, precisa, assim, a gente vê muita coisa absurda, mas nessas coisas absurdas também tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Igual a gente está falando de espiritualidade, de estar presente no bem,
né, estar hoje bem, mas para eu estar hoje bem, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que estar bem, ele tem que estar bem mesmo, e para isso eu preciso ver como está a minha vitamina, como que ele está funcionando, para isso eu preciso saber de hormônios, neurotransmissores, tudo, e fazer o melhor que eu posso para esse corpo, para glorificar a Deus, Que é o nosso propósito, e para chegar, né, para ter uma longevidade. Ah, mas até quando? Até quando ele quiser. Que é sobre ele. É isso que você está falando, Bianca, é exatamente isso que a gente falou, da rota, né? Quando o paciente ele chega aqui no seu consultório, é isso que você faz, aonde você está, aonde você quer chegar, e Deus te usa para traçar a rota dele. Como eu te conheço, eu sei que você olha isso de forma integral, né? Porque realmente nós somos seres integrais, indivíduos únicos. Se Deus olha para nós como únicos, nós também precisamos olhar para o nosso paciente, para o nosso mentorado como único. Ele tem uma história, ele é uma vida, ele não é só um corpo que está na nossa frente, né? Ele é uma alma. E esse é o nosso foco, né? Realmente da nossa vida. Ser curada todos os dias para curar. Eu falo um tanto de coisa e a Thalita também faz isso, né? É inteligente, minha amiga, gente. Oh, meu Deus, amém. Amém. Bem, e o que fica hoje, né, a gente falar assim, esse podcast, o que significou para vocês? Para mim, significou primeiro gratidão, né? Gratidão por esse tempo, por a gente estar aqui, pela sua vida, e quero te agradecer, aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido, consigam colocar um pouquinho em prática, que eu vou tentar também, e nós vamos compartilhando aqui juntas. E antes de você falar tchau pra gente, queria que você falasse assim, o que significou, o que significa a saúde em 360 graus, principalmente para mulheres. Para mulheres. Eu também te agradeço muito, né, a oportunidade, principalmente de ser a primeira pessoa a estar aqui e poder transbordar, né? Nós só conseguimos transbordar aquilo que nós somos cheios, mas deixa eu te falar, não se engane, eu já fui muito vazia, né? E eu busquei muito me encher para hoje poder transbordar. A gente sempre fala, só tem como levantar para falar se você já sentou para aprender, né? Exatamente isso. E então eu tenho 13 anos como fisioterapeuta, então eu sempre olhei o meu paciente, a minha paciente, de uma forma mais técnica no começo. Então, é uma dor na coluna, eu faço isso e aquilo, mas de repente eu vi que era geral. E lá nesse momento onde eu começo nessa busca de autoconhecimento, eu entendi que o ser humano, ele é global, né? E o paciente também. E hoje a mulher, que é o que você disse, né? E como você olha a mulher, ela tem inúmeras ferramentas, ela tem inúmeros papéis e ela precisa de inúmeras ferramentas. Por isso ela precisa olhar para ela como um todo. Quando eu falo aonde você está, você precisa olhar todas as áreas da sua vida. Então eu uso muito a roda da vida e eu te convido a usar a roda da vida. Pegue a roda da vida, tá? Coloca lá aonde você está em cada área da sua vida. Depois você pega a mesma roda da vida, coloca onde você gostaria de estar. Depois você pega a mesma roda da vida e desenha qual a rota que você vai fazer para sair do lugar atual e chegar no lugar desejado. E nós mulheres que temos inúmeros papéis, nós precisamos olhar para todas essas áreas. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua base precisa ser o Senhor e o centro precisa ser você. Tá? A primeira que você precisa olhar é você, né? O mandamento que ficou é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então você precisa olhar para você. Sim, você precisa se priorizar. E isso não é egoísmo, isso é cuidado. Você precisa estar bem para cuidar dos outros. Quando eu falo da minha missão, é ser curada. Primeiro sou eu, ser curada todos os dias para curar. Jesus viveu 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos. Ele se preparou 30 anos para um ministério de 3. Isso daí eu vou ter que... Porque tem gente que estuda 2 anos, faz um curso de um final de semana, e aí vira e fala, não, já quer... Jesus Cristo, 30 anos para 3 anos. Para 3. Então, olha a humildade, né? Aí vem, exatamente. Humildade, mas ele cuidou dele para cuidar do outro, né? Nós precisamos cuidar de nós, olhar para nós, pra gente cuidar do outro. E quando a gente fala isso, transbordar. Pra você transbordar, você tem que estar cheio, né? Não tem como você dar para alguém aquilo que você não tem. Então, mulheres, olhe para você dessa forma. Você só consegue dar o que você tem. Eu queria
agradecer a Thalita, agradecer a Deus e finalizar esse podcast já grata, feliz, realizada e convidando vocês para nos seguir no YouTube e mandar para os seus familiares, para suas amigas, se fez sentido para você. E eu tenho certeza que em algum momento fez total sentido, porque para mim fez tudo. Thalita, e onde quem estiver assistindo a gente quiser marcar, né, tanto como fisioterapeuta, como mentora, como que a gente pode te encontrar, qual o contato? Excelente. Então hoje, né, eu atendo no Instituto Vida, aqui em Séries, na cidade de Séries. O contato é 3307-3275, mas também pelo Instagram, né, Instituto Vida e Thalita Santos. Né? Nós vamos ter o prazer de te receber, de conversar com você, e lá tem inúmeros conteúdos que podem te auxiliar a ser curado e cuidar da sua saúde dessa forma. Se você quer me conhecer um pouquinho mais, quer tratar com a doutora Bianca como um todo, a saúde como um todo, meu contato 3323-1424, aqui em Séries, em Goiás, ou no Instagram, doutora Bianca Sampaio. E fiquem ligados pelo YouTube, nós vamos ter muitos podcasts interessantíssimos. Até o próximo!